Olá, serei seu professor nesta videoaula de tabelas. Vamos começar? As tabelas no software de AutoCAD, elas podem ser acessadas e configuradas através da aba Home na Ribbon Annotation, através do ícone Tabelas, que está nomeado como Table, né? Se nós formos também na aba Annotate, aí nós vamos ter também uma Ribbon específica para tabelas, onde a gente pode criar uma tabela, ou a gente pode também configurar uma que já existe. Então, para a gente criar uma tabela, tanto no ambiente Home, né, na aba Home, como na aba Annotate, a gente vai no ícone, clica, e a partir daí vai abrir a página do gerenciador, né, essa janela do gerenciador, onde a gente pode criar um nome para a tabela, a gente pode configurar o número de colunas, a altura do número das colunas, né? E aqui, aliás, as dimensões da coluna, no caso, o comprimento dela. Aqui, o número de linhas que a gente vai querer na tabela e a largura, né? No caso aqui, 30 unidades de altura dessa linha. Nessa parte aqui, nós vamos configurar a apresentação da tabela. O software já te apresenta um modelo, sugerindo, né, um título na parte superior. Caso você não vá fazer uma tabela que exija um título, você pode mudar aqui para data, onde você tem o nome específico para cada tabela. A gente pode manter o título e manter títulos diferentes na cabeceira de cada coluna para nomear aquilo que a gente vai tabular nessa tabela. É possível também de não fazermos essa alteração e mantermos a configuração das células iguais às dos títulos. E vice-versa, a gente pode manter a mesma configuração de uma outra maneira, mantendo mesma fonte, mesma configuração de letra para as células também. Aqui nesse exemplo eu vou manter um tipo de fonte separada do título, manter o título da tabela e é interessante aqui nessa parte das células a gente manter uma configuração diferenciada dos dois outros títulos, devido às vezes a gente tem a necessidade de criar células com números, né? Às vezes o número pode ser moeda, pode ser decimal, angular, enfim. Então, se você configurar o que você vai escrever na célula para o título, evidentemente o software vai copiar essas características. Então, por isso que o software dá também essa opção para que a gente possa deixar diferenciado. Então, vou diminuir aqui esses valores para a gente poder ter uma tabela não muito grande também, para que a gente possa fazer os estudos, aumentar um pouquinho aqui as linhas, coluna. Nós podemos criar uma tabela padrão também, se a gente quiser manter, ou a gente pode criar aqui o exemplo que a tabela que a gente está criando, a gente modificar aqui alguns parâmetros, né? Por exemplo, aqui nas configurações gerais, a gente pode configurar cor, né, da tabela, do plano de fundo, no caso, ou chamar um layer, né, que esteja destinado, ou manter sem preenchimento. Tudo depende da sua necessidade, né? Alinhamento de texto, ele pode ser no topo da célula, voltado para o centro, voltado para um dos lados, né? No meio ao lado, ou no meio ao centro,
e mais abaixo, né, dependendo da necessidade daquilo que você vai configurar. Vou deixar aqui voltado centro e topo, né? Aqui nós vamos ver as configurações do texto da tabela, né? Tipo de texto, a gente pode criar, utilizar o que já existe, configurado no AutoCAD, pode manter o padrão e pode gerar um novo, né? Eu criei um aqui, chamado teste, mas se a gente quiser modificar esse que eu estou utilizando, ou criar um novo aqui, é só a gente dar nome a ele, né? Por exemplo, teste 2. A gente confirma e a gente pode modificar o texto, os textos, o estilo de texto, né? Para a sua necessidade ou de acordo com a sua preferência. Ou de acordo com o padrão que você vai estar trabalhando, né? Aqui nós temos várias opções, né? Eu vou usar a fonte Arial. A textura do texto, né? A gente pode deixar negrito, negrito itálico e etc. Né? De acordo com essas opções aqui. Pode criar também um novo estilo. E aqui configurações com relação ao tamanho de letra. A gente confirma, fechando o arquivo. E aqui ele já aparece como o texto que eu acabei de criar, que será aplicado na tabela. Caso eu não queira, eu posso voltar no que estava, ou posso utilizar um dos dois padrões disponíveis no AutoCAD. Aqui nós temos as linhas de borda, né? Nós podemos alterar espessura ou manter conforme um layer, ou manter conforme o bloco, né? Ou seja, aquilo que a gente está criando no ambiente de modelamento, no ambiente model. O mesmo ocorre com as linhas de texto. E a cor, caso seja necessário alterar, a gente tem essa opção também. Aqui nós podemos configurar onde terá visibilidade da borda. Bom, feito as alterações de texto e também do título, né, que pode estar abaixo ou acima, com o texto abaixo, né, e o título acima, nós podemos dar continuidade, dar OK. Essas informações estão salvas. A gente vai manter a tabela exemplo, fecha, dá OK na janela de gerenciamento e a partir daí a tabela exemplo que eu criei está pronta, eu só preciso colocar ela no local e ela já abre aqui para eu fazer alterações, tá? Aqui alterações no título, digamos que eu queira digitar, eu posso dar um duplo clique e digitar alguma coisa aqui, por exemplo, tabela teste 2. Ou tabela exemplo, né? Posso alterar o título da tabela? Posso. Selecionando, né? Eu posso clicar aqui do lado, seleciono o que eu quero alterar e eu posso colocar negrito, posso aumentar ou diminuir o tamanho, mudar a configuração de formato, através do editor que se abre toda vez que a gente habilita a edição de algum item da tabela. Fechando o editor, ele salva a alteração. Tem algumas ferramentas no editor de tabela, na formatação da tabela, que se assemelham às tabelas de outros softwares de texto também. Eu posso configurar largura
Eu posso também clicar e arrastar, se for o caso, né, de eu fazer um ajuste com o espaço que eu tenho no meu desenho. Isso é muito útil quando a gente vai fazer tabela de materiais, por exemplo, onde a gente pode adequar uma parte da folha de desenho para essa finalidade. Podemos ajustar também as linhas, criar linhas novas, né? Para que a gente possa adequar a tabela à nossa necessidade. Se eu colocar aqui valores, por exemplo, colocar aqui um valor aleatório, ele já assumiu a configuração que eu deixei pré-determinada, que é acima ao lado, né? Isso pode ser alterado. E eu posso ir configurando a tabela de acordo com a minha necessidade. Eu posso criar também células, né? Posso clicar quando você seleciona uma linha, por exemplo, ao clicar com o direito do mouse, com o botão direito do mouse, o software te habilita inserir linha acima, abaixo, deletar, né? Ou alterar o estilo, né? Você pode ir com essas três opções que a gente configurou lá na janela do gerenciador, tá? Se eu for inserir aqui uma linha acima, ela copia toda a configuração, inclusive de texto, para a tabela que a gente está fazendo agora. Eu posso também mudar o estilo de número. Aqui no menu nós temos várias opções, eu posso mudar aqui para algum tipo de número que eu tenha essa necessidade, né? Aqui, por exemplo, ele alterou para moeda, né? E assim sucessivamente. Uma outra opção do ícone tabela é eu alterar uma tabela que já existe. Eu posso criar algum tipo de configuração, tanto para o texto, como para a configuração da tabela. Por exemplo, eu posso inserir, através das teclas de inserção, linha, coluna, e ir alterando uma tabela que já existe. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto tabelas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!